Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 761. Mosquito sedento de sangue. Não adiantava voltar atrás agora, e Ansem optou por seguir em frente e descobrir o que estava acontecendo. As supercriaturas que eles encontraram pareciam ignorá-los, como se algo maior os atraísse. Se ele chegasse a um lugar onde todos estivessem reunidos, ele resolvia contorná-los e simplesmente continuar seu caminho. Ansem, com Zou meio a reboque, continuou caminhando na mesma direção. A fada ainda estava dentro da concha de vieira, recusando-se a sair. Se ela podia ou não agora ainda estava no ar, já que todo o seu corpo estava apodrecendo. Em mais alguns dias, ela provavelmente estaria totalmente derretida em uma gosma sangrenta. Mas, a menos que quisesse sair da concha, não havia nada que Ansem pudesse fazer. A casca era inquebrável e, se a fada quisesse sair, ele supunha que teria de ser por sua própria vontade. O tempo estava surpreendentemente volátil no deserto. Frequentemente ventava, levantando as areias para o céu e obscurecendo sua visão. Durante os períodos de muito vento, as areias se erguiam como monstros procurando consumi-las por inteiro. Ansem disse ao Golden Roarer para maximizar seu tamanho, e parecia uma pequena colina marchando através das ferozes tempestades de areia. Ansem e o resto de seus companheiros então se enterrariam no pelo do Golden Roarer para permanecer confortável e não afetado. É uma pena que Golden Roarer seja apenas uma supercriatura do primeiro abrigo. Se pudesse evoluir, provavelmente seria maior do que qualquer outra supercriatura do segundo abrigo. Ansem suspirou. As tempestades de areia partiram quase tão rapidamente quanto chegaram. Depois de meio-dia, todos pararam. Mas foram os efeitos duradouros que foram os mais problemáticos. Após as tempestades de areia, a paisagem se transformou. As pegadas do rinoceronte desapareceram e as dunas mudaram de posição. Pet! Ansem ouviu um barulho de palmas e se virou para ver Zou batendo em suas bochechas. Ele riu e disse, "Por que você está se batendo?" "Há um mosquito." Zou continuou a acenar com as mãos, sem sucesso. Ansem deu uma olhada e viu um pequeno mosquito voando ao seu redor. Foi muito rápido e surpreendentemente ágil. Por mais que ela tentasse acertá-lo, o mosquito evitou perfeitamente todos os ataques. Pet! Ansem bateu palmas e matou o mosquito com um golpe. Criatura mutante Bloodless mosquito morta. Nenhuma alma de fera ganha. Coma a carne da criatura mutante Bloodless mosquito para ganhar de 0 a 10 pontos geno aleatoriamente. Ansem ficou incrivelmente surpreso, não tendo suspeitado que o pequeno mosquito fosse uma criatura mutante. Zumbido! Apareceram mais alguns mosquitos, que Ansem matou prontamente. Depois disso, ainda mais apareceram. Eles voaram loucamente, produzindo um som irritante. Pet! 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 Os ataques de Ansem foram rápidos como um raio e ele estava matando mosquitos à esquerda, à direita e ao centro. Havia criaturas de classe comuns desta vez, bem como muitas variantes de classe mutante. Depois de matar todos eles, Ansem notou que Zou parecia congelado. Ela estava olhando para algo à frente deles com uma mandíbula aberta. Seu rosto estava distorcido em um de medo, como se ela tivesse visto algo mais miserável. O que você tem? Ansem franziu a testa. Mosquito. Zou levantou o dedo, apontando para a frente deles. Com a voz trêmula, ela gritou o que a fazia parecer tão assustada. O quê? São só mosquitos. Não precisa ter medo, eu posso matar todos eles. Ansem então se virou para olhar na direção que ela apontou e notou uma fenda gigante nas areias do deserto. Dele, enxames de mosquitos emergiram como um geyser. Em seus incontáveis números, eles se viraram para encará-los.
E como as próprias tempestades de areia que enfrentaram antes, eles cobriram os céus e encobriram o sol. Era como se as nuvens de mosquitos tivessem transformado dia em noite. O que você está esperando? Corra! Ansem gritou. Ele agarrou Zhou-Yu-Mei e a carregou debaixo de sua axila, enquanto corria. Os mosquitos bloados conquistaram os céus como uma tempestade de areia, e eles até causaram medo na raposa prateada e na pequena laranja. Juntos, os dois lutaram para fugir. Se fosse apenas um pequeno número de mosquitos, mesmo na aula de mutantes, não havia o que temer. Mas uma horda incontável como essa seria demais. Ansem tinha a super armadura apropriada para bloquear os ataques, mas Zhou-Yu-Mei seria morto em um instante. Além disso, ele se sentiria mal vestindo super armadura na frente dela. Então, como ela, ele usava uma armadura de classe de sangue sagrado. Se houvesse um grande número de mosquitos da classe de sangue sagrado, ele temia que seriam suficientes para matar a raposa prateada e a pequena laranja também. Não demorou muito para que os mosquitos os alcançassem e os atacassem. O raio prateado estalou no pelo da raposa prateada, e ele emitiu uma série de raios para destruir aqueles que tentavam dominá-lo. Ansem usou seu Flaming Hack Spike para incinerar os mosquitos ao redor deles. O corpo da pequena laranja estava pulando para matar muitos, mas um bom número de mosquitos já havia se agarrado a ele. Sem alívio, os insetos famintos beberam profundamente de seu sangue. Ansem estava bem e verdadeiramente chocado. Ele não esperava que os mosquitos pudessem beber o sangue de uma supercriatura, e isso significava que a laranjinha e a raposa prateada corriam tanto perigo quanto eles. Embora apenas mosquitos fêmeas pudessem beber sangue, seus números ainda eram assustadores o suficiente para colocá-los em sério perigo. Pet! Ansem deu um tapa em um mosquito que estava bebendo sangue de Little Orange. Mosquito sanguinário de sangue sagrado morto. Nenhuma alma de besta ganha. Coma a carne da criatura de sangue sagrado mosquito se decimo de sangue para ganhar de 0 a 10 pontos geno aleatoriamente. Realmente existem variantes de classe de sangue sagrado entre eles. O rosto de Ansem mudou e ele ordenou ao anjinho que abrisse caminho para eles. Então, ele acelerou para tentar uma fuga. Mas os mosquitos eram como uma tempestade de areia, e cada vez mais vinham para engolfá-los. A raposa prateada estava se saindo melhor do que todos eles, no entanto. A eletricidade em seu corpo funcionou como um escudo e impediu que os mosquitos pousassem sobre ele. Mas para os outros, eles estavam lentamente sendo cercados pelos demônios. Numerosos mosquitos começaram a pousar sobre eles, especialmente Zhou-Yu-Mei. Embora ela estivesse revestida de armadura, as seções de pele que ainda estavam aparecendo estavam prontas para uma mordida. Seu sangue continuou sendo sugado. Os mosquitos não eram mortais por conta própria, e, mesmo que sugassem até encher a barriga, não dava para perder muito sangue. Mas com esse número diminuindo, as coisas estavam terríveis. Em segundos, o corpo de Zhou-Yu-Mei estava cheio de um grande número de protuberâncias. Chupar seu sangue era bom, mas os caroços a estavam deixando louca. Eles estavam coçando, e cada um de seus 10 dedos acelerou, coçando o mais ferozmente que pôde. Ela estava fazendo isso tanto, que o sangue estava sendo puxado para a superfície. E como as pessoas dizem, quanto mais você coça, mais coceira fica. Não demorou muito para que sua pele estivesse toda desgastada, mas ela não resistiu a coçar. Ansem fez o possível para combater os mosquitos, mas seus esforços pareciam em vão. Havia muitos deles para ele lidar. Até o corpo da pequena laranjinha tinha sido atacado, e muitos mosquitos se serviam de uma poça de sangue em seu traseiro. Os corpos das supercriaturas eram muito melhores que os de Zhou-Yu-Mei, isso era fácil de ver. A coceira não parecia afetá-los, então os efeitos da sucção de sangue não pareciam tão preocupantes. A raposa prateada continuou a disparar eletricidade, mas era claramente um esgotamento de suas reservas de energia. Ansem não tinha certeza de quanto tempo isso poderia durar. Ansem se sentiu muito mal em seu coração.
Ele não conseguiu encontrar uma maneira de dar a Zoe a ajuda imediata e a trégua de que ela precisava agora. Se isso continuasse, Zoe provavelmente morreria aqui. Enquanto Ansem contemplava seu próximo movimento, de repente ele viu uma névoa branca se aproximando. Quando os mosquitos entraram em contato com ele, eles caíram no chão como chuva forte. Capítulo 762 Reivindicando a fada. Ansem ficou chocado. Olhando para o anjinho, ele a viu segurando a concha de vieira na mão. Estava meio aberto e, por dentro, a fada estava ativa. Ele soltou uma rajada de ar gelado. A temperatura ao redor deles caiu em um piscar de olhos. Os mosquitos estavam claramente fracos ao frio e, ao entrar em contato com a geada, ficaram atordoados e congelados. Com medo do frio, o enxame de mosquitos agora parecia hesitar em continuar sua perseguição. A fada continuou a soprar o ar gelado, repelindo os mosquitos. E ao fazê-lo, ela deu a Ansem um olhar lamentável. Ansem nunca esperou que a fada possuísse uma qualidade tão humana, perdoasse as mágoas do passado e estivesse disposta a trocar sua própria vida pela segurança dele e de seus companheiros. Ansem pegou a concha de vieira das mãos do anjinho. A fada ainda estava com muito medo, e ela só abriu um pouco a concha, a fim de expelir o ar gelado. Ansem segurou a concha de vieira e continuou caminhando em direção aos insetos. Os mosquitos mantinham distância e sua aversão ao frio era visível. Ansem usou Dongguan Sutra para simular o fluxo de energia da fada. A temperatura corporal de Ansem caiu e, depois disso, os mosquitos o evitaram completamente. Ele não podia exalar o ar gelado como um projétil, no entanto. Se ele quisesse manter Zoe vivo, ele teria que continuar usando o poder gelado da fada. Eles continuaram sua jornada, mantendo os mosquitos afastados e colocando distância entre eles e os insetos sedentos de sangue. Depois de chegar a um ponto que os colocasse fora da vista dos mosquitos, a fada parou de exalar o ar gelado. Ela já estava gravemente ferida, e a quantidade de energia que acabará de usar era desgastante. Sua condição parecia mais terrível do que nunca agora. A fada juntou as mãos diante do rosto, como se estivesse rezando para Ansem. O olhar em seus olhos sugeria que ela estava implorando a Ansem para deixá-la ir. Mas isso não se alinhava com o desejo de Ansem. Era difícil conseguir uma supercriatura de segunda geração, e havia uma essência Life Geno bem na frente dele. Talvez até uma alma de besta também. Ansem não estava feliz com a ideia de apenas deixar tal recompensa ir. Olhe para ela, ela parece tão lamentável. Por que você não a deixa ir? Ela acabou de salvar nossas vidas, afinal. Depois que Zoe aplicou algum remédio em suas próprias feridas, ela começou a se sentir melhor quase imediatamente. Sua coceira também começou a diminuir. Depois de dar outra olhada clara na fada maltratada e podre, ela sentiu muita simpatia por ela. Esperando que Ansem a deixasse ir, ela contribuiu com seus 2 centavos. Você precisa entender uma coisa aqui, ela salvou você. Ela não nos salvou. Ansem sabia que sem a fada, ele ainda teria sobrevivido. Zoe teria sido a única vítima, se eles não tivessem conseguido escapar sozinhos. Mas ela está implorando por sua misericórdia. Apenas deixe-a ir. Zoe não ousou ser má com Ansem, mas ela se sentiu compelida a pelo menos apoiar a fada, depois do que ela havia feito. As mulheres são tão míopes. Sim, você está certo, essa coisinha parece lamentável. Parece legal. Mas é o que você vê na superfície. Em seu coração, pode já estar planejando uma maneira miserável de conseguir de volta para mim. A vingança está em sua natureza. Agora que ela está com problemas, espancada e exausta, ela finge esse olhar de tristeza e implora por perdão, tudo para que ela possa ser libertada. Pelo que sabemos, ela voltará e virá para mim mais uma vez, depois que suas feridas forem curadas. Ansem não deu atenção à situação de Zoe, em vez disso, continuou a encarar a fada que ainda estava dentro da concha. A essa altura, o cabelo da fada estava começando a secar.
Seu corpo estava podre e suas asas foram roubadas de poder. Ela continuou a olhar para Ansem de uma maneira que implorava por misericórdia. Se eu deixar você ir, você vai voltar para se vingar? Ansem perguntou, olhando para a fada. A fada se comportou como se entendesse o que Ansem disse a ela e balançou a cabeça como uma louca. Realmente? Ansem perguntou, com um tom de voz mais profundo desta vez. A fada continuou balançando a cabeça, e parecia que ela estava sendo sincera. Tudo bem, então. Saia. Vamos esquecer o que aconteceu no passado. Mas nem pense em fazer isso de novo. Se você fizer isso, eu não vou te perdoar, disse Ansem à fada. A fada parecia bastante inteligente. Depois que ele terminou de falar, ela abriu a tampa da concha e voou para fora. Ela então pousou na palma da mão de Ansem. Ansem segurou a fada lá e, em seu coração, ele sorriu. O sorriso de um demônio adornou seus lábios, e ele pensou consigo mesmo, ó, pequena fada. Você está em minhas mãos e agora vou matá-lo. Ansem nunca pensou que a fada anteriormente vingativa e maníaca seria tão fácil de enganar. Ela parecia acreditar no que ele dizia sem questionar. E agora, ela permitiu que ele a segurasse. Mal sabia ela, ele estava planejando trazer um fim rápido para sua trégua. A fada permaneceu desprevenida. Permitindo-se ser segurada por Ansem, ela parecia alheia ao olhar assassino de Ansem. Sem sombra de dúvida, ela colocou todo o estoque na promessa de Ansem de não matá-la. Sua postura calma e relaxada na mão de Ansem era um reflexo disso. Seus braços brancos e macios seguraram os dedos de Ansem e ela esfregou a cabeça neles. Ela parecia tão lamentável e apontou para suas feridas, como se pedisse que ele a curasse. Você, pequena fada. Como ousa me pedir para ajudá-la a se recuperar? Você deve estar em La La Land. Ansem, enquanto segurava a fada no lugar, planejou usar Sonic Thunder Punch nela. Com o estado lamentável em que seu corpo estava, ele não achava que ela poderia suportar um soco como aquele novamente. Mesmo que não pudesse matá-la, ele poderia roubá-la de metade de sua vida. Ou metade do que sobrou agora, pelo menos. Ansem então, sem o conhecimento de ninguém, canalizou secretamente os elementos Sônico e Trovão. Logo, ele lançaria Sonic Thunder Punch e aniquilaria totalmente a fada de uma vez por todas. Mas vendo a fada indefesa cerrar os dedos com força, dando-lhe olhos pobres de cachorrinho, Ansem se viu incapaz de fazê-lo. Não. Não posso me deixar enganar pela aparência da fada. É um miserável demônio da vingança, e não posso permitir que ela viva. Aperte-a. Tenho que apertá-la. Ansem então cruelmente começou a lançar Sonic Thunder Punch. Mas pouco depois de começar, ele parou. Anjinho! Ansem chamou seu anjinho. O anjinho, grande espada na mão, aproximou-se de Ansem sem emoção. Ansem olhou para a fada em sua mão e olhou para o anjinho. Suspirando, ele mandou o anjinho embora novamente. Ansem ainda era incapaz de fazê-lo, pois ele não era um assassino. E seu coração era mole e fraco para aqueles que precisavam de ajuda. A fada parecia tão humana e fez o possível para ajudar contra os mosquitos. Agora que ela estava nas mãos de Ansem, ele se viu incapaz de matar algo totalmente indefeso. Você vai me ouvir no futuro. Ansem segurou a fada em sua mão e seu olhar era tão afiado quanto uma lâmina. A fada assentiu. Ela segurou os dedos de Ansem e os beijou com seus lábios vermelhos. Então ela olhou para ele novamente com olhos lamentáveis. Se você diz, eu vou acreditar em você uma vez. Esta é uma oportunidade única na vida. Não me decepcione, ou então, eu não vou deixar você ir. Ansem suspirou, relaxou as mãos e deixou a fada sentar-se em suas palmas. A fada bateu suas asas de borboleta e voou alguns círculos ao redor de Ansem. Ela parecia muito feliz, mas seu atual estado de fraqueza não era segredo. Em pouco tempo, ela caiu de volta nas mãos de Ansem.
Embora Ansem estivesse disposto a curar a fada, ele não estava pronto para acreditar 100% nela. Secretamente, ele observou cada movimento dela. Se ela não fosse boa, Ansem não hesitaria em fazer com que o anjinho a matasse. Capítulo 763 Oásis. Tem certeza? Dentro do escritório de Angel Gene, Zhao Seventen falou com Zhao Lian. Já foi confirmado. A mãe de Ansem, Luo Lan, é a única neta de Luo Aitan. A família Ji tem o apoio de Luo Aitan, disse Zhao Lian em troca. Zhao Seventen franziu severamente a testa e perguntou, a família Ji já fez alguma coisa? Eles não fizeram nada particularmente grande. Mas de acordo com as informações fornecidas pelo velho Qi, alguns dos semideuses da família Ji estão a caminho do abrigo Godslayer, respondeu Zhao Lian. Eles são bastardos sortudos. Eu não posso acreditar que eles tenham uma conexão com Luo Aitan. Se isso se fortalecer, eles não terão que confiar tanto em nós. O rosto de Zhao Seventen estava sombrio. Achei que ajudar Ji-Rosen nos daria a maior influência. Parece que eu estava errado. Tio Sétimo, você não pode se culpar por esta reviravolta. Ninguém esperava que Ansem fosse o bisneto de Luo Aitan. E agora, a família de Luo Aitan, que sempre permaneceu neutra, está se afeiçoando à família Ji. Isso teria sido impossível de prever, disse Zhao Lian. Zhao Sétimo riu friamente e disse, neste mundo, não há nada que os humanos sejam incapazes de alcançar. Se a família Ji quiser usar o poder de Luo Aitan para se livrar de nós e do apoio que já fornecemos, não permitirei. Embora Luo Aitan seja poderoso, sendo um semideus e tudo, a força não importa. Ele está sozinho onde está e não pode retornar ao segundo abrigo. Continue com os testes do quarto estágio do gene do anjo um pouco mais rápido, eles podem ser úteis no futuro próximo. Os testes do quarto estágio exigem muito sangue real Shura. E também precisamos de Dan Copper Stars. Nós. Zhao Lian queria continuar, mas suas palavras hesitaram em sair. Zhao Seventen franziu a testa e disse, dê a eles. Angel Gene é nossa maior conquista, e uma Dan Copper Star não é nada. Uma vez que tenhamos estabelecido uma presença e possamos nos sustentar no quarto abrigo, é quando nossa família realmente começará a brilhar. Sim, Zhao Lian concordou. Então, ele se virou e saiu do escritório de Zhao Seventen. Vou deixar esses velhos saberem que seu tempo acabou. O avanço da humanidade, genética e tudo, está na tecnologia. Os olhos de Zhao Seventen brilharam com luz. Continuando a jornada, Ansem não encontrou nada estranho novamente. Com a raposa prateada por perto, era comum as criaturas manterem distância. Como tal, sua jornada foi livre de conflitos. A fada parecia incrivelmente gentil e ouvia afetuosamente Ansem sempre que ele falava. Suas feridas estavam melhorando gradualmente, a cada dia. Não demoraria muito para que ela se recuperasse totalmente. Ainda não confiando completamente nela, porém, Ansem nunca baixou a guarda com ela por perto. Enquanto Ansem dormia, ele sentiu a fada voar perto dele, o que acionou uma sirene de alarme em sua cabeça. Mas ele não estava disposto a fazer um movimento ainda. Ele fingiu continuar dormindo e, em vez disso, ativou seus sentidos para observar o que ela estava fazendo. A fada voou perto dele, circulando sua cabeça. Então, ela pousou na palma da mão e escorregou para os dedos meio dobrados de sua mão. Como um cobertor, ela se aconchegou embaixo deles e foi dormir. O comportamento de Ansem relaxou um pouco e ele ficou muito surpreso com o comportamento dela. Ele abriu os olhos e a observou deslizar para seus próprios sonhos, parecendo tão gentil quanto ela. Mas alguns dias depois, Ansem acreditou que estava começando a ser um pouco ingênuo e baixou a guarda. Ele pensou que a fada ainda estava ganhando tempo para se vingar, já que tudo o que ela fez foi preguiçar e ignorar seus comandos. Além de agir como uma gracinha, ela não faria nada produtivo. Essas criaturas malignas e ardilosas de segunda geração nunca farão nada decente. Ansem ficou furioso com o comportamento dela.
Anteriormente, era apenas com a raposa prateada que ele tinha que competir pelos bens, mas agora havia a fada também. Houve algumas ocasiões em que Ansem quis se deliciar com uma carne saborosa, mas acabou não conseguindo. As barrigas combinadas das duas criaturas que ele tinha como companhia precisavam ser preenchidas primeiro, e isso geralmente o deixava com as sobras sarnentas. Tudo bem. Vou engordar vocês dois primeiro e depois jantar em vocês, Ansem pensou consigo mesmo. O grupo de viajantes atravessou o deserto negro por mais 2 semanas. Assim como Ansem quase havia esquecido todas as ocorrências estranhas que aconteceram ao longo do caminho, ele tropeçou em um oásis. De jeito nenhum. Coqueiros aqui. Ansem, depois de ver o oásis, parecia um pouco estranho. Os oásis não eram totalmente estranhos, mas a abundância de coqueiros sim. Cada árvore foi decorada com vários cocos do tamanho de uma bola de basquete que pareciam absolutamente deliciosos. Este era um deserto áspero e, no entanto, por que coqueiros cultivados à beira-mar estariam crescendo aqui? O número absoluto deles também era incrível. Era como uma floresta infinita de coqueiros. Zhou Yumei parecia animado. Com Little Orange, ela imediatamente saiu correndo para a floresta de coqueiros. Ela colheu muitos cocos com cara de fome. Ela vinha bebendo soluções nutritivas simples há muito tempo e, a essa altura, estava cansada delas. Pare! Não toque nessas coisas, Ansem gritou rapidamente para Zhou Yumei. Por que não? Só estou com fome de alguns cocos. Não há nenhuma criatura por aqui. Zhou Yumei se virou com um olhar confuso. Estamos no mundo dos abrigos. Use sua cabeça e tente pensar por que tantos coqueiros podem existir aqui. Claro, sinta-se à vontade para continuar com sua refeição, se você não tem medo de morrer. Ansem advertiu friamente. Se ela insistisse em comê-los, ele não a impediria. Seu cuidado com Zhou Yumei não foi tão longe. Zhou Yumei, com uma careta desapontada, voltou para Ansem de mãos vazias. Bem, existe uma maneira de determinar se posso ou não comer esses cocos. Sim, comendo-os. Quando Ansem disse isso, ele começou a entrar na floresta de coqueiros. O Golden Roarer seguia atrás, carregando suas mochilas. Eles caminharam por muitos quilômetros antes de ver algo mais significativo. O que Ansem finalmente encontrou o surpreendeu bastante. Havia um grande lago verde, cuja água parecia esmeralda cintilante. Era enorme, e contornando sua totalidade estavam os coqueiros. Posso beber a água? Zhou Yumei perguntou em êxtase a Ansem. Temo que você não possa. Ansem caminhou perto da beira da água enquanto falava. Vendo a água limpa no lago, ele franziu as sobrancelhas. Ele deu uma cheirada no lago e então, com uma garrafa, tomou um pequeno gole de água. Com um sorriso irônico, ele disse, sim, você não pode beber isso. Por que não? Zhou Yumei perguntou. Isto é a água salgada. Ansem passou a garrafa para Zhou Yumei. Ela experimentou o pouco que ele havia recolhido e cuspiu com pressa. A água era incrivelmente salgada, assim como a água do mar. Ignorando sua reação, Ansem olhou para o centro do lago. Lá, uma pequena ilha descansava. Não era maior que um campo de futebol e no centro havia um coqueiro gigante. O coqueiro parecia diferente do resto. Não só era mais alto, mas seu tronco era como jade branco. Os cocos lá no alto também eram diferentes. Eles eram como bolas de metal pretas e gigantes. Ansem deu uma olhada mais de perto. O gigantesco coqueiro de jade branco carregava 3 cocos, cada um com aproximadamente o tamanho de uma bola de ioga. Sua escuridão também acentuava sua sensação de peso. Respingo! Enquanto Ansem observava o coqueiro de jade branco, as águas do lago mudaram. Algo enorme surgiu da água e um par de olhos semelhantes a rodas ascendeu ao céu e olhou para Ansem e Zhou Yumei. Capítulo 764 Limpeza Sagrada. Ansem e Zhou Yumei ficaram chocados,
um rinoceronte branco saiu do lago. O nível da água caiu significativamente quando emergiu. Aquele não é o rinoceronte branco que vimos há pouco. Ansem ficou surpreso. O rinoceronte branco, felizmente, não parecia muito interessado na presença deles. Depois de emergir das águas do lago, aproximou-se da ilha em seu centro e devorou um dos cocos de metal preto. Enquanto o rinoceronte mastigava, uma doce fragrância fez cócegas no nariz de Ansem. A totalidade da floresta de coqueiros foi rapidamente dominada pelo cheiro. A raposa prateada e a laranjinha engoliram em seco. A fada não pôde deixar de voar para lá com pressa e, em um segundo, seu pequeno corpo rapidamente conseguiu perfurar o cocô em seu interior. Ansem ficou alarmada, pensando que ela poderia acabar provocando o rinoceronte branco e incitando sua ira. Surpreendentemente, o rinoceronte branco não atacou a fada e continuou mastigando alegremente seu próprio cocô. Vendo como o rinoceronte parecia passivo, a raposa prateada e a pequena laranja rapidamente pularam no lago e nadaram até a ilha em seu centro. A raposa prateada saltou em direção ao cocô em que a fada estava e bebeu o leite que pingava do furo. Laranjinha miou lá de baixo e tentou pular e morder o terceiro cocô. Conseguiu alcançar, mas não conseguiu furar a casca do cocô nem retirá-lo da árvore. Ansem ficou surpreso com a visão. Ele reconheceu firmemente o quão diferentes e especiais aqueles cocos realmente eram, especialmente considerando que nem mesmo supercriaturas juvenis de segunda geração poderiam quebrá-los com os dentes. Parecia que só os adultos conseguiam abri-los, como a fada. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu Ansem e Zoiumei. O rinoceronte branco abriu a boca e mordeu o cocô que Laranjinha lutava para pegar para si. Ele não comeu o cocô, apenas quebrou a casca e colocou no chão para Laranjinha comer. Com alegria, Laranjinha saltou sobre o cocô e acabou de abri-lo para si, e com uma língua voraz começou a lamber o leite que havia dentro. Ansem nunca tinha visto algo assim antes, uma criatura com um temperamento tão bom. O rinoceronte branco começou a se deitar ao lado deles na ilha, observando a raposa prateada e a laranjinha beberem o suco de cocô à vontade. Não parecia ter um único osso desagradável em seu corpo e estava tão calmo. Ansem observou todos eles comendo os cocos e de repente desenvolveu o desejo de participar da guloseima de que estavam se servindo. Com pressa, ele correu para se juntar a eles. Vamos torcer para que o rinoceronte branco não seja racista. Ansem correu para a ilha, enquanto observava o rinoceronte branco em busca de qualquer mudança de temperamento. Felizmente, ao pisar na ilha, o rinoceronte branco não se mexeu. Ele continuou deitado onde estava, totalmente sereno. Isso encantou Ansem, sabendo que não pretendia atacá-lo ou aos outros. Ansem imediatamente correu para o lado de Little Orange e começou a beber o leite de cocô com ele. Naquele momento, ele não se importava com nada. Ele queria um pouco e, se não se apressasse, Little Orange teria tudo para si. Mas dando uma olhada enquanto do suco restava no enorme cocô, Ansem ficou chocado ao ver que a pequena laranja já havia consumido um terço dele. Sem perder tempo, ele jogou os braços em volta do cocô para beber o máximo que pudesse. A língua do pequeno laranjinha balançava rapidamente e seus pés tentavam sutilmente empurrar Ansem para longe. Mas Ansem não estava disposto a ceder nem um centímetro. Ele continuou a segurar o cocô com firmeza e continuou bebendo o melhor que pôde. Zoiumei permaneceu onde estava, no entanto. Ela nunca tinha visto alguém tão obsceno e tão disposto a lutar contra outro animal por comida. Salve-me um pouco! Salve-me um pouco! Mas quando ela resolveu pegar um pouco para si mesma e correu para a ilha, percebeu que não havia mais espaço para ela. Ela só podia circulá-los e esperar por uma abertura. Com um grande empurrão, ela derrubou Ansem e encontrou um lugar para si no cocô. Mas era tarde demais. Enfiando a cabeça para dentro, ela notou que Ansem e Little Orange haviam consumido até a última gota do suco, não deixando nada para ela. Caindo no chão, a barriga de Ansem era assustadoramente grande.
Ele não conseguia nem endireitar as costas ou se levantar para beber um pouco mais, se ainda houvesse algum. Uma energia fria começou a girar dentro de seu estômago e se misturou com o resto de seu corpo. Todo o seu corpo parecia tão frio, era como se suas células tivessem sido injetadas com água mineral refrescante. Era perfeitamente adequado para um dia quente como este. Ansem lançou o Dongguan Sutra e tentou refinar a energia interna, e notou que sua forma física parecia ter melhorado um pouco. O rinoceronte branco estava na ilha, observando toda a cena se desenrolar. Depois que a raposa prateada e a fada terminaram seu suco de cocô, no entanto, ela se levantou e mastigou a casca. Ambos não tinham medo do rinoceronte, e a raposa prateada decidiu subir a bordo. Ergueu-se sobre um de seus chifres e olhou ao redor. A fada logo a seguiu e pousou na ponta do chifre. Lá, ela observou curiosamente o rinoceronte. O rinoceronte não parecia nem um pouco bravo, e tudo o que fez foi apertar os olhos enquanto olhava para eles. Seus olhos eram suaves, enquanto sua boca trabalhava para mastigar a casca do cocô. Ansem nunca imaginou conhecer outra supercriatura, especialmente uma tão grande, que pudesse ser tão mansa. Não estava apenas relaxado com as outras supercriaturas próximas a ele, também não estava preocupado com a presença de Ansem e Zhou Yumei. Esse rinoceronte é tão fofo. Zhou Yumei disse, apesar de ser propenso a chamar tudo de fofo. Enquanto falava, ela tentou abraçar uma das pernas do rinoceronte. Mas ela era pouco mais que uma formiga quando comparada ao tamanho do rinoceronte. As pernas eram mais como paredes para ela. Ansem olhou para este rinoceronte com curiosidade, pois era a primeira vez que ele encontrava outra criatura tão dócil e passiva. Ele usou seu Dongguan Sutra para dar uma olhada no fluxo de energia do rinoceronte. A força vital era assustadoramente poderosa e tinha a largura de um oceano. A energia girava com uma paixão lenta e parecia santa e pura. O que é essa supercriatura? A força vital é demais para ser considerada uma, com certeza. Ansem ficou surpreso com o que estava vendo. Depois que o rinoceronte branco acabou de comer a casca do cocô, voltou a descansar na ilha. Ansem e seus companheiros também descansaram perto dele, não demonstrando nenhuma preocupação com a presença do rinoceronte. Foi tão amigável e calmo que eles não pensaram nada de mal nisso. Naquela noite, o rinoceronte finalmente se moveu. Ele se levantou e começou a se afastar da ilha, parecia estar deixando o oásis. Ansem rapidamente arrumou suas coisas, agarrou Zhou Yumei e voou para as costas do rinoceronte. A raposa prateada e a laranjinha também subiram a bordo e logo estavam todos montados no rinoceronte, partindo para o deserto negro mais uma vez. Sob o luar sereno e prateado, os luminosos dentes de leão também retornaram. Como se estivessem a bordo de uma nave estelar, era como se o rinoceronte estivesse atravessando uma galáxia. É tão bonito. Os olhos de Zhou Yumei brilharam como as próprias estrelas. Os dentes de leão estavam por toda a parte, flutuando no ar. Quando a pele de Ansem entrou em contato com eles, eles derreteram em sua pele como flocos de neve caídos. Parecia que sua pele estava imbuída de um súbito halo de pureza e ele se sentia limpo. A raposa prateada e a laranjinha também tiveram contato com os dentes de leão, que fizeram seus pelos brilharem. Ansem observou o rinoceronte branco enquanto ele avançava e notou que a força vital do rinoceronte estava transbordando. Foi esse transbordamento de energia que se manifestou como os dentes de leão. Capítulo 765 – Cacto Sagrado. A direção que o rinoceronte branco viajou foi a direção que o próprio Ansem estava se movendo todo esse tempo. Não foi fácil encontrar uma supercriatura poderosa e mansa como esta. Dado isso, Ansem não se importou em montá-lo o máximo que pôde. Embora o rinoceronte branco não andasse muito rápido, também não andava muito devagar. Na verdade, era um pouco mais rápido que o Golden Roarer. O corpo do rinoceronte estava inundado com uma luz sagrada. O sol e a chuva não conseguiam penetrar em seu escudo protetor, e nem mesmo as terríveis tempestades de areia eram um problema.
Cada elemento prejudicial agia como se estivesse evitando o rinoceronte. O rinoceronte branco caminhou por mais 6 dias inteiros antes de parar, e era uma construção semelhante a um pilar que interrompeu sua viagem. Após uma observação mais atenta, Ansem percebeu que era na verdade um gigante cacto preto. Tinha algumas centenas de metros de altura, era maciço e enfeitado com uma flor branca no topo. Ansem ficou em cima da cabeça do rinoceronte. Quando viu o cacto, seu rosto parecia estranho. Do jeito que ele viu, o cacto tinha a forma do pênis de um homem. Mas neste mundo, o pênis de ninguém poderia atingir um tamanho como esse. Enquanto Ansem estava perdido em pensamentos observando o cacto, um pássaro grasnou. Um pássaro de chama negra estava bem acima, circulando a construção espinhosa. Era o mesmo pássaro que eles tinham visto há algum tempo. O pássaro preto parecia temer o rinoceronte branco e, quando se aproximou do cacto, o pássaro fugiu rapidamente. Com um estranho crocitar, ele guinchou para o rinoceronte branco. O rinoceronte branco apenas ignorou o pássaro e fechou os olhos para descansar perto do cacto. Nuvens de tempestade começaram a se formar no alto, o que surpreendeu Ansem. As nuvens eram exatamente as mesmas que ele tinha visto antes. A força vital assustadora que girava na atmosfera também o acompanhava. Com todas as 3 criaturas reunidas aqui, parecia que todos os seus propósitos estavam ligados ao cacto. A flor branca que coroava o cacto tinha uma fragrância estranhamente aromática. Foi adorável e incitou uma reação estranha dentro do corpo de Ansem. Ele sentiu como se estivesse ficando chapado. Este cacto é parecido com o pessegueiro? A flor é algum tipo de planta beneficente para o mundo, como era o pêssego. Ansem ficou agradavelmente surpreso. Ele estava em êxtase com a sorte de testemunhar algo como isso mais uma vez, mas sentiu uma leve apreensão em relação à união das 3 supercriaturas terrivelmente poderosas. Havia todas as chances de que o rinoceronte branco não estivesse disposto a machucá-los, considerando quão suave tinha sido até agora. Mas quanto ao pássaro e à nuvem, ele não tinha tanta certeza. Mas não foi isso que mais preocupou Ansem. Se ele tivesse que se proteger, poderia usar o anjinho e talvez comandar a fada. No entanto, esta foi uma ocorrência exótica e não algo facilmente encontrado. Ele não queria simplesmente deixar este lugar de mãos vazias. Se algumas guloseimas estivessem em disputa, ele era totalmente a favor de pegá-las. Só o preocupava que o rinoceronte atualmente dócil pudesse mais tarde considerá-lo um inimigo também. Mas ainda era cedo, e Ansem absorveu o cheiro da flor para praticar o Dongguan Sutra. O primeiro nível do Dongguan Sutra foi concluído e o bloqueio do gene foi parcialmente desbloqueado. Não foi completamente desbloqueado devido ao condicionamento físico de Ansem estar em uma espécie de gargalo. Ansem acreditava que o Dongguan Sutra não poderia ver muito mais progresso antes de se tornar um superador, mas depois de absorver o perfume daquela flor, parecia progredir até certo ponto. Isso o deixou feliz, e então ele decidiu ficar aqui praticando por um tempo. Com o rinoceronte branco deitado perto do cacto, tanto o pássaro parecido com uma fênix quanto a criatura envolta em nuvem não ousaram se aproximar. A relutância deles também trouxe alguma tranquilidade à mente de Ansem. A própria Zhou Yumei estava praticando um Qigong, e ela também foi capaz de sentir e colher os benefícios proporcionados pelo perfume da flor. Enquanto isso, a raposa prateada e a pequena laranja estavam absorvendo a energia muito antes que os outros pensassem. Até a cabaça que Ansem continuou a manter com ele também estava absorvendo o cheiro, embora tendesse a absorver mais a energia de Ansem do que a da flor. A cabaça começou a brilhar como ouro, e numerosas linhas douradas adornavam sua pele. Ansem o carregou consigo por muito tempo, ao que parecia, e a força vital dentro dele continuou a crescer. O conteúdo da cabaça sempre o deixou curioso. Tendo encontrado algumas supercriaturas que emergiram de plantas no passado, ele assumiu que provavelmente havia algum tipo de criatura dentro desta cabaça também. O que quer que saísse da cabaça era garantido como uma criatura recém-nascida de segunda geração, ou assim ele presumia.
A cabaça em si era muito difícil para Ansem quebrar, no entanto. Por enquanto, ele só podia esperar que a cabaça se abrisse por vontade própria. Os poucos estavam praticando suas habilidades e tal, enquanto absorviam a agradável fragrância. Eles também permaneceram nas costas do rinoceronte. Não houve problema ou motivo de preocupação imediata, devido à relutância do pássaro e da nuvem em se aproximar. A cada dia que passava, o cheiro da flor ficava mais forte. Mas no quinto dia, aquele cheiro finalmente começou a diminuir e desaparecer. Ansem podia ver uma fruta enrugada crescendo no seio da flor, enquanto um barril infinito de força vital girava dentro dela. É realmente algo especial. A força vital dentro da fruta o interessou muito. Se ele pudesse comê-lo, talvez pudesse desbloquear totalmente seu primeiro nível do Dongguan Sutra. Se o fizesse, seus poderes poderiam atingir outro nível. Mas o pássaro de chamas negras e a criatura envolta em nuvens não mantiveram distância tanto quanto antes, e eles lentamente se aproximaram. O pássaro estava incrivelmente inquieto e grasnava sem trégua. As nuvens bêbadas ficaram mais escuras e lançaram chuvas intermitentes. Apenas o rinoceronte permaneceu calmo, deitado ao lado do cacto. Quase parecia estar completamente adormecido. A energia dentro dela era tão calma quanto as águas calmas de um lago. Vamos! Ansem viu a fruta do cacto crescer cada vez mais, e agora que estava quase madura, pediu que Zhou Yumei fosse embora. Ansem queria a fruta, mas não achava que poderia pegá-la enquanto estava na companhia de Zhou Yumei. Ele queria mandá-la embora para poder se concentrar em pegar a fruta sozinho. A fruta daquele cacto parece ser uma coisa boa. Não deveríamos ficar por aqui e dar uma mordida nela? Zhou Yumei não era burra e ela percebeu que a fruta era um prêmio e tanto. Você não tem medo de ser pisoteado até a morte? Ansem deu a Zhou Yumei um olhar estranho. Mas o rinoceronte branco é tão legal. E é fofo. Não acho que ele vai se importar que o peguemos, disse Zhou Yumei, mas então um olhar de preocupação surgiu em seu rosto. Mesmo que não pise em você, o grande pássaro lá em cima vai transformá-lo em carvão, disse Ansem com um sorriso. Zhou Yumei de repente estremeceu. Vendo Ansem abandonar as costas do rinoceronte branco, ela não ousou permanecer e rapidamente o acompanhou. Com Little Orange ao lado dela, ela seguiu com pressa. O pássaro gigante e a nuvem ainda estavam intensamente focados na fruta e os ignoraram completamente. Este foi um grande benefício para a partida de Ansem. Capítulo 766 – Fruto de Cacto. Espere por mim aqui, não vá a lugar nenhum. Ansem levou Zhou Yumei a uma boa distância e deixou alguns suprimentos para ela. A raposa prateada e a laranjinha também ficariam com ela. Ele voltou para o cacto, trazendo apenas a fada com ele. Enfrentando aquelas supercriaturas aterrorizantes, apenas a fada, uma supercriatura adulta, poderia revidar. A raposa prateada ainda era muito jovem, então não teria muita utilidade ali. Ansem não ousou se aproximar do rinoceronte em seu retorno, no entanto. Ele se escondeu e observou de perto. Uma vez iniciada a batalha entre o trio, Ansem avaliaria as condições e decidiria se deveria ou não intervir. A fada e o anjinho estavam ambos na superclasse, enquanto Ansem estava um pouco abaixo disso. A fada e o anjinho poderiam definitivamente se manter vivos por um tempo, mas o mesmo não pode ser dito de Ansem. Se possível, Ansem manteria a distância do cacto e permitiria que a fada e o anjinho recuperassem o item que ele desejava. Com o passar do tempo, o fruto enrugado do cacto cresceu quase do tamanho de uma bola de basquete. A pele roxa e enrugada fazia com que parecesse um pouco com uma batata doce. Mas também tinha muitos pontos e cabelos. Se essa coisa não estivesse crescendo no cacto, não teria se destacado do vegetariano comum. Não parecia brilhante e sagrado como o pêssego que ele já teve o prazer de comer. Mas o rinoceronte branco e a fênix negra eram, sem dúvida, de nível superior ao do urso negro.
Essas eram supercriaturas adultas de segunda geração e poderiam muito bem ocupar o escalão superior dos níveis de poder durante todo o segundo abrigo. Essas criaturas não eram as supercriaturas comuns de primeira geração com as quais Ansem competia pelo pêssego. Ansem os observou por 2 dias, e lentamente, a fruta começou a amadurecer. Isso deixou a fênix negra e a criatura envolta em nuvens impacientes e ansiosas. A fênix de chama negra aproximou-se do cacto, assim como as nuvens escuras. Parecia que o céu estava caindo e a terra estava prestes a ser esmagada. O rinoceronte também não tinha mais os olhos fechados. Ergueu-se ao lado do cacto. Quando o rinoceronte se moveu para ficar onde escolheu, a fênix de chama negra e a nuvem negra se moveram ainda mais para trás. Eles realmente estavam com medo disso. Pet! Uma rachadura se desenvolveu no topo da fruta. E dele saiu um gás roxo. Foi como um sonho e envolveu toda a fruta. O rinoceronte brilhou com uma luz sagrada e seu corpo gigante começou a voar. Ele ascendeu em direção à névoa roxa. A fênix de chama negra gritou alto, bateu suas asas de fogo e liberou ondas de calor aterrorizantes. O trovão rolou dentro da nuvem no céu e desencadeou uma terrível tempestade nas terras abaixo. Em meio ao trovão, Ansem podia ouvir os rosnados fracos de um monstro escondido. Lute! Vamos, lute! Ansem os encorajou a lutar em seu coração. Ele os queria fora do caminho, para que pudesse pegar o saque para si mesmo. A fênix de chama negra e a criatura da nuvem estavam incrivelmente zangadas e rugiram de raiva. Mesmo assim, eles não ousaram se aproximar do rinoceronte. Oh, não! Como vocês dois podem fazer isso comigo? Deveria ser 2 contra 1. Como eles podem sentar e assistir? A mandíbula de Ansem quase se deslocou. O rinoceronte, porém, abriu bem a boca e se inclinou para comer a fruta enrugada que estava envolta em uma névoa roxa. A fênix e a nuvem apenas continuaram a gritar para o rinoceronte, permanecendo onde estavam. Munchi! Ansem esperava o espetáculo louco de uma super batalha, mas nada disso aconteceu. O rinoceronte branco engoliu a fruta e a névoa sem oposição, enquanto a fênix e a nuvem não se moveram uma única polegada o tempo todo. O coração de Ansem afundou, mas ele ainda estava surpreso com o quão intimidador era o poder do rinoceronte. A fênix negra era uma criatura assustadora, uma lenda, e ainda assim estava com muito medo de atacar. Tudo o que fez foi observar o rinoceronte engolir a fruta. Ansem pensou em seu tempo no oásis e em como eles roubaram o suco de cocô do rinoceronte. Se o rinoceronte realmente tivesse ficado furioso com eles, não haveria nada que a fada ou o anjinho pudesse fazer para ajudar. O pensamento causou um arrepio na espinha de Ansem. A fênix de chama negra e a nuvem observaram o rinoceronte comer a fruta, mas não foram embora. Parecia que eles estavam esperando por algo, e isso deixou Ansem curioso. O rinoceronte branco comeu a fruta. O que eles estão esperando? O cacto é comestível? Não deveria ser, pois está cheio de espinhos, pensou Ansem, enquanto olhava para o topo do cacto que havia sido limpo por a boca do rinoceronte. Estrondo! Mas então Ansem ficou confuso. O rinoceronte que comeu a fruta saltou no local e, ao descer, seu corpo gigante sacudiu todo o deserto. Ansem olhou para o rinoceronte branco, pensando que algo deveria estar errado. A luz sagrada do rinoceronte estava ficando cada vez mais brilhante e não diminuiu. Ele estava saindo de seu corpo como vários holofotes. Ansem rapidamente usou sua aura Donsui para escanear o rinoceronte. Ele estava a uma boa distância, no entanto, então ele não podia sentir isso muito claramente. Mas o fluxo de energia dentro do rinoceronte era como uma erupção vulcânica, e Ansem nem precisou usar suas habilidades sensoriais especiais para observá-lo. Era claro a olho nu. Kátia! A pele de jade do rinoceronte branco começou a rachar como lama seca. O sangue escorria de sua pele rompida. Oh, não! O rinoceronte consumiu muitos nutrientes de uma só vez?
Talvez seu corpo não aguente tanto, e isso vai destruí-lo. Os olhos de Ansem quase caíram de suas órbitas com a visão. Naquela luz sagrada e assustadora, a pele do rinoceronte continuou a rachar. Em um segundo, o rinoceronte branco se tornou um rinoceronte vermelho. Era como um monstro do inferno, tendo acabado de participar de um banho de sangue. Rugido! O rinoceronte branco gritou para o céu, como se estivesse falando com o Criador acima. Mais e mais luz sagrada irradiava dele e então, desencadeou uma mini-bomba atômica a alguma distância. A área para a qual disparou foi totalmente aniquilada em um flash ofuscante de luz, e tudo o que restou foi uma cratera na areia. A fênix de chama negra batia as asas freneticamente e parecia tentada a se aproximar do rinoceronte. A nuvem já havia decidido descer, pois um trovão retumbou dentro dela. Parecia muito interessado no que estava acontecendo com o rinoceronte. Puta merda! Os dois não vão embora. É porque querem comer o rinoceronte branco assim que ele cair. A mente de Ansem estava uma bagunça, tentando adivinhar o que estava acontecendo. A fênix negra e a nuvem mal se moviam agora, permanecendo onde estavam e observando o corpo do rinoceronte se decompor. Ansem também estava esperando pacientemente. Ele ainda esperava poder pegar algumas guloseimas de todo esse caso. Vendo o sangue do rinoceronte branco escorrendo na areia negra, Ansem se sentiu muito mal. Não pelas razões que você pode pensar, no entanto. Ele pensou que todo aquele sangramento foi uma grande perda, e Ansem só podia imaginar o que essas grandes e poderosas quantidades de sangue poderiam fazer por seu dobre de morte. Deus sabia o quanto isso iria evoluir. Capítulo 767 Santo Rinoceronte. Mesmo a fênix de chama negra e a nuvem negra se recusaram a se aproximar neste momento. Foi o mesmo para Ansem, que escolheu apenas observar os galões de sangue manchando a areia negra. Rugido! O rinoceronte branco rugiu para o céu e sua pele rachou como terra carbonizada, enquanto o sangue jorrou de suas fendas. Ansem estava congelado. O rinoceronte era tão grande quanto uma montanha, e era como se estivesse vendo um desmoronar no chão. Rugido! A carne do rinoceronte branco descascava, desfazendo-se incessantemente. Além das luzes ofuscantes, ele podia distinguir a forma de seu esqueleto em desintegração. Mais e mais correntes de sangue começaram a aparecer, como o nascimento de cachoeiras nas montanhas. E o tempo todo, o rinoceronte móvel gritava em agonia. Se isso ia acontecer, por que ele quis comer a fruta com tanta avidez? É como se ele escolhesse se autodestruir. Ansem suspirou. Ele acreditava que a morte era a única conclusão para o sofrimento atual do rinoceronte. Estrondo! A pele do rinoceronte branco foi rasgada em pedaços, e montes de sua carne encharcada e desgastada se desprenderam de seus ossos e caíram no chão. A luz sagrada começou a diminuir quando um monte de carne mole desabou. A área ao redor do deserto estava manchada de vermelho, e correntes de sangue começaram a se formar, a cratera do corpo atuando como uma fonte. O rinoceronte branco estava vivendo suas últimas respirações, esgotado mais rapidamente por seus gritos tensos de ajuda. Seus ossos estavam todos expostos e nus, e ele tremia de agonia. Tal dor era difícil de compreender. Vendo o rinoceronte branco agora incapaz de lutar, Ansem voltou seu olhar para a fênix de chama negra e a criatura da nuvem para ver se eles fariam um movimento. Eles pareciam tão desesperados como sempre, mas ainda assim, não ousaram voar para baixo. Ansem franziu a testa, mas ao fazê-lo ouviu uma mistura de ruídos. Parecia que um exército estava se aproximando. Ele se virou para dar uma olhada e pulou. Ao longo do solo e até mesmo dos céus, incontáveis criaturas corriam em sua direção. Ansem podia ver insetos, pássaros e animais de todas as variedades vindo em sua direção. Eles estavam por toda a parte. Eles estavam todos vindo para o rinoceronte agora sem carne como um tsunami. Ansem rapidamente convocou seu anjinho e se preparou para uma luta. Seria uma batalha quente e suada, com um número de oponentes vindo em sua direção. Mas as criaturas o ignoraram.
Todos passaram correndo por ele, com um desejo insaciável pelo rinoceronte branco. Ansem já tinha visto a maioria dessas criaturas antes, e elas não eram particularmente criaturas de alta classe nem nada. Eles eram uma mistura de criaturas comuns, mutantes e de classe de sangue sagrado. Parecia que eles haviam sido convocados por alguma coisa. Com desconsideração por todo o resto, todos eles se alinharam diretamente para o rinoceronte. Enquanto Ansem os observava correndo para lá, ele de repente ouviu o som assustador de um pássaro gigantesco. Ele se virou para ver uma chuva negra de fogo infernal do céu para incinerar um número incontável de criaturas recém-chegadas. A fênix de chama negra bateu suas asas, desencadeando tempestades concentradas de fogo para deter a aproximação do exército de criaturas que acabará de chegar. O trovão também soou de dentro das nuvens escuras, e redes de raios verdes se formaram para enredar e queimar aqueles abaixo. Uma criatura quimérica com cascos emergiu das nuvens e sua pele era verde. Era uma coisa assustadora e parecia um cruzamento entre um dragão e um unicórnio, como um quirim. Foi um massacre. O sangue estava por toda parte, enquanto uma montanha de ossos começava a se acumular com cada criatura assada. Sem consideração por si mesmas, as criaturas que se aproximavam pareciam alegremente jogar suas vidas fora pela chance de alcançar o rinoceronte. As duas supercriaturas assustadoras acima estavam parando todos os que ousavam se aproximar. As chamas negras da crueldade e os raios verdes da selvageria impediram a vinda de tudo. Nenhuma das criaturas em debandada chegou perto do rinoceronte. Ansem estava maravilhado com o que estava vendo. As criaturas ignoraram a presença das duas supercriaturas acima e continuaram a marchar em direção ao seu destino. Inúmeras vidas foram desperdiçadas, tudo em um curto espaço de tempo. As supercriaturas também deviam ser ainda mais poderosas do que as supercriaturas comuns, pois matar tantas outras criaturas em tão pouco tempo era uma tarefa exaustiva e difícil. Ambos estavam lado a lado, um baluarte para a maré de criaturas que procuravam incinerar. Agora Ansem entendia qual era o verdadeiro significado do massacre. As batalhas entre humanos e criaturas eram tão fracas, em comparação. Entre o trovão e a chuva, inúmeras criaturas ainda lutavam e se esforçavam para abrir caminho através da terra arrasada para chegar o mais perto possível. Ansem, espetáculo à parte, achou todo o evento um pouco estranho. Ele se perguntou por que, apesar de impedirem que outros comessem o rinoceronte branco, eles não comiam o rinoceronte eles mesmos. Se fosse porque eles achavam que o rinoceronte branco ainda não estava morto, eles poderiam pelo menos ter deixado as criaturinhas irem primeiro. Mas eles não o fizeram. Em vez disso, eles impediram que cada pequena criatura se aproximasse do moribundo rinoceronte branco. Como eles próprios também não desejavam comer o rinoceronte branco, Ansem estava apenas confuso. Rugido! O rinoceronte branco, que agora era apenas pele esfarrapada sobre ossos, rugiu novamente. Era fraco e tenso e carecia de todo o poder que já teve. Não causava medo no coração como antes, e em vez disso, fazia aqueles que o ouviam quererem chorar. Uma lágrima saiu dos olhos sem vida do rinoceronte branco. Os olhos manchados de sangue faziam a lágrima parecer tão pura. Era como joias, brilhando intensamente. Ansem observou a lágrima descer e cair na poça de sangue, que rapidamente extinguiu sua beleza no néctar da dor e do sofrimento. Com ossos frágeis e trêmulos, o rinoceronte fez o possível para se levantar. Mas enquanto lutava para subir, mais de sua carne caiu. Restava apenas o esqueleto do que antes era. No entanto, de alguma forma, uma força o obrigou a se levantar, contra todas as probabilidades. O esqueleto do rinoceronte, em uma poça de sangue, em meio às areias vermelhas e negras de uma paisagem carbonizada, formava uma imagem incrível. A luz sagrada havia deixado completamente agora, no entanto. Apenas seu esqueleto aparentemente sem vida permaneceu. Ele balançou com o vento e parecia prestes a desmoronar em uma pilha disforme a qualquer segundo. Rugido! O rinoceronte branco de ossos rugiu para o céu mais uma vez. Parecia duplamente triste,
sob o céu noturno e o luar. Uma pequena luz apareceu nos chifres do rinoceronte, como uma estrela do céu. Lentamente, a luz foi ficando cada vez mais brilhante na buzina. Logo depois, acendeu todo o chifre em chamas. O chifre era como um candelabro de fogo sagrado. Este ainda não era o fim. A luz sagrada se espalhou para o restante dos ossos do rinoceronte, e todo o seu esqueleto foi aceso com o mesmo fogo sagrado. Rugido! O rinoceronte branco rugiu para o céu novamente. Era como se estivesse declarando guerra, desafiando um destino miserável. O fogo sagrado foi como uma erupção vulcânica e iluminou intensamente todo o deserto. Capítulo 768 – Porta de metal misteriosa. Mergulhado na brilhante luz sagrada, o exército de criaturas eleito para deter seu avanço. Eles apenas ficaram parados, observando o rinoceronte nascer novamente como o sol. Embora a luz fosse brilhante, não prejudicou seus olhos olhar para ela. Foi caloroso e receptivo. Enquanto Ansem observava as chamas, os ossos desmoronaram como pétalas de flores. À medida que os ossos foram raspados, a besta ficou menor e a luz ficou mais brilhante. Os ossos que restavam brilhavam como jade. O rinoceronte, que originalmente era tão grande quanto uma montanha, foi humilhado quando seus ossos se transformaram em pó. Não demorou muito para que seu tamanho fosse igual ao de um rinoceronte terrestre médio. Seus ossos foram refinados em cristais transparentes, através dos quais fluía uma luz sagrada. Dentro dessa luz sagrada, Ansem foi capaz de testemunhar algo totalmente inacreditável. Os ossos estavam dando à luz uma nova carne. Pele e carne voltaram, como se o rinoceronte estivesse renascendo. Rugido! O rugido gritou para o céu com vigor renovado, e nenhuma raiva ou sofrimento manchou seu chamado. Parecia um grito de alívio, ou como o gorjeio de um pintinho que bicou as camadas de sua casca para nascer verdadeiro. Incontáveis criaturas o observaram, e até mesmo a fênix de chama negra e o quirim verde observaram com admiração. Com a luz sagrada que parecia água, o corpo do rinoceronte se recompôs com grande velocidade. Não demorou muito para que seu corpo estivesse totalmente recomposto, com sua carne totalmente recuperada. A única diferença de sua aparência anterior era seu tamanho menor, mas, apesar disso, sua presença sagrada e aura estavam mais fortes do que nunca. Flocos de neve agora desciam do céu e, após uma inspeção mais detalhada, Ansem percebeu que estava errado. Não era neve, mas os dentes de leão luminosos que haviam retornado, trazendo a imagem da nevasca descendo pelo deserto. Os dentes de leão luminosos pousaram nas criaturas e desapareceram em sua pele. Também os imbuía de uma aura sagrada. Ansem observou dentes de leão luminosos descerem sobre ele também. E quando eles afundaram em seu próprio corpo, ele se sentiu mais puro do que nunca. Ele segurou um em sua mão, e suavemente desapareceu em seus dedos. Uma energia de limpeza percorreu seu corpo, como se o estivesse limpando. A sujeira dentro dele se dispersou e seu corpo parecia maravilhoso e calmo. Aqueles dentes de leão luminosos parecem mais eficazes do que antes. Até que nível esse rinoceronte evoluiu? Ansem olhou para o rinoceronte com admiração e surpresa. O rinoceronte sagrado chamou o céu novamente e a luz sagrada dentro dele era como uma erupção vulcânica. Uma luz sagrada disparou para o céu como um raio celeste. Estrondo! A luz sagrada atingiu o zênite do mundo e, naquele lugar, uma misteriosa porta de metal apareceu. Símbolos estranhos e transcrições apareceram na porta, e engrenagens e rodas dentadas a adornavam. Lentamente, a porta se abriu. Abriu apenas um pouco, antes que uma sensação horrível saísse. Era uma força malévola, que fazia as coisas parecerem como se o céu fosse descer rapidamente e esmagar o mundo abaixo. Todas as criaturas foram derrubadas no chão, incluindo a fênix de chama negra e o quirim verde. Ansem e a pequena fada também sofreram, sentindo como se tivessem sido subitamente esmagados pela própria atmosfera. Apenas o rinoceronte sagrado se manteve firme, parado em desafio enquanto sua luz sagrada brilhava como um farol.
Com olhos pacíficos e graciosos, olhou para a porta lá no alto. Pelos abrigos! O que está acontecendo? O que é aquela porta de metal? Ansem congelou enquanto observava. Tudo o que aconteceu até agora foi contra todas as suas expectativas mais loucas. Ele nunca tinha ouvido falar de nada tão remotamente estranho quanto isso acontecendo. As portas de metal nem sequer tinham sido escancaradas. Eles foram abertos apenas um pouquinho, e a presença e o sentimento que exalavam eram incrivelmente intimidantes. Foi quase assédio. Ansem sentiu como se uma força vital viva existisse atrás da porta, uma que fosse mais atraente do que a fruta do cacto. Onde essa porta leva? Ansem ainda estava preso ao chão, mas conseguiu ficar de olho na porta. Quando a porta se abriu lentamente, o que estava atrás dela era um borrão. Por mais que tentasse, sua visão não conseguia perfurar aquele véu e ver o que havia além. Uma presença aterrorizante saiu dele, e a vida girou além e entrou na atmosfera da área. Dentro deste áspero e estéril deserto negro, algo estava se mexendo. A vida veio em abundância e o reino parecia nascer de novo às pressas. Em pouco tempo, grama e flores cobriam todo o terreno. O lugar havia sido reformado e sua beleza era tão grande que tinha a sensação de passear pelo jardim do Éden. Era difícil imaginar que onde estava Heisen, um deserto árido já existiu. A fada tremeu em uma mistura de medo e excitação cativante, enquanto olhava para a porta e o rinoceronte. A fênix de chama negra e o quirim verde eram os mesmos. Eles pareciam invejosos do rinoceronte, desejando ser os únicos em seu lugar. A porta de metal finalmente se abriu completamente. Ansem tentou freneticamente ver o que havia lá, mas não conseguiu ver nada. Ele podia ver algo fraco, mas nada com detalhes vívidos. Ele acreditava ter visto um corpo humano sair do borrão atrás do batente da porta. Existem humanos lá dentro? Ansem ficou chocado, não esperando que um humano saísse de uma porta de metal tão curiosamente escondida. Mas Ansem não podia ter certeza absoluta de que o que quer que tivesse saído era realmente um humano. Os detalhes eram escassos, e era apenas a forma humanoide do ser que ele conseguia distinguir. A sombra de uma pessoa se aproximava cada vez mais, e realmente parecia ser a figura de um humano. Mas a energia que liberou foi aterrorizante. Era opressivo e deu a Ansem a sensação de que deveria se prostrar diante disso. Olhando para ele com seus humildes olhos humanos, Ansem foi atingido pela sensação de que suas ações eram blasfemas e que ele não era digno de ser visto. Muitas criaturas, como a fênix negra, o quirim verde e a fada, estavam todas no chão. Eles tremeram, não ousando roubar um único olhar. Estrondo! A sombra partiu do vazio, com um pé fora da porta. Ansem se forçou a olhar mais de perto a porta e viu uma perna revestida de metal preto. Parecia assustadoramente poderoso e dava a sensação de que a perna quebraria o mundo se tocasse o chão. Rapidamente, o corpo saiu pela porta e Ansem agora podia vê-lo claramente. Era um homem vestido com uma armadura preta. Ele parecia frio, mas bonito. Ele parecia santificado. Tudo o que seus olhos viram teria sido irrelevante para ele. Seu corpo possuía uma aura horrível, que sugeria que todos que olhassem para ele deveriam se encolher de medo. Até o rinoceronte, que ficou parado o tempo todo, abaixou a cabeça com sua chegada. Ansem ficou chocado com o que estava vendo e sabia que aquela pessoa não poderia ser um verdadeiro humano. Ansem viu asas negras em suas costas, e elas não eram almas de feras. Eles pareciam ser uma parte dele. É um espírito? Ansem ficou surpreso com toda essa reviravolta, mas ainda tinha que questionar como um espírito poderia ser tão poderoso. Comparado a isso, Light Son of God tinha a presença de um inseto. Capítulo 769 Você é meu. Você vai me seguir no caminho da evolução, o homem disse com um tom de voz frio, olhando para o rinoceronte. Teto, o rinoceronte respondeu ao homem. Então, começou a voar em direção à porta de metal. Pairando ao lado do homem,
Virou-se para olhar o deserto como se fosse perder o lugar. O homem sorriu e então trouxe o rinoceronte para ir embora. Ele casualmente olhou em volta e pareceu surpreso. No momento em que se preparava para conduzir o rinoceronte pela porta, ele examinou as criaturas no chão. Ansem de repente sentiu que os olhos do homem estavam voltados para ele, e não havia chance de ele estar enganado sobre isso. Oh, não! Por que eu me incomodaria em olhar para ele? Este homem está trazendo quem ele quiser. Mesmo as supercriaturas não ousariam olhar para ele. Parece que tudo o que eu sempre faço é procurar por problemas. Ansem queria se esbofetear. Antes, as coisas pareciam correr sem problemas para ele. Mas Ansem percebeu sua tolice em olhar na direção do homem, e agora, o homem misterioso o tinha em vista. Ansem se sentiu incrivelmente nervoso. Se ele pudesse ter fugido, ele o teria feito em um piscar de olhos. Mas ele não era o único ainda preso ao chão, como a fada, a fênix de chama negra e o quirim verde também. A chance de fuga de Ansem era menor do que nunca. Depois de ver Ansem onde ele estava, o homem olhou para ele com interesse. Com um dedo, ele apontou para ele. Um feixe de laser preto caiu na cabeça de Ansem. Oh, não! É isso? Eu vou morrer! Ansem usou todas as suas forças para tentar se esquivar, mas por mais que tentasse, não conseguia se mover um centímetro. Estrondo! O feixe de luz atingiu a cabeça de Ansem e seu coração ficou frio por um segundo. É karma. Eu bati na cabeça das pessoas toda a minha vida. Agora, é a minha vez de levar um tapa na cabeça. Talvez eu mereça isso, mas se eu não tiver cabeça, alguém será capaz de reconhecer quem eu sou quando meu corpo for descoberto? Isso é para assumir que meu corpo permanecerá intacto. Com todas essas criaturas ao redor, eu serei comida em nenhum momento. Duvido que até meus ossos permaneçam. Não posso nem dizer adeus à minha família? Ansem se sentiu tão triste em seu coração. Mas foi como se nada tivesse acontecido. O feixe de luz não esmagou seu crânio, como esperado. Ele não sentiu nenhuma dor. Era como se o feixe de luz não passasse de uma ilusão. Você é meu homem. O homem ergueu os lábios enquanto falava, então se virou e saiu pela porta de metal. O rinoceronte sagrado seguiu para dentro e então a porta se fechou. Tão lentamente quanto apareceu pela primeira vez, agora desapareceu no nada. Ansem finalmente conseguiu se mover, e a primeira coisa que fez foi tocar rapidamente sua cabeça. Para seu alívio, sua cabeça estava firme, quente e inteira. Ele ficou super satisfeito e pensou, minha cabeça ainda está aqui. Oba! Não estou morto. Mas um segundo depois, ele não poupou tempo para comemorar. Ele convocou seu Golden Hoareri, com a fada ao lado, cavalgou até a cratera de areia. Não foi apenas Ansem quem foi lá também. Todas as criaturas, fênix de chama negra e quirim verde incluídos, correram para a frente. Alguns ossos e carne foram deixados para trás pelo rinoceronte. Era a carne de uma supercriatura top e claramente o alvo do desejo de todos. A fênix de chama negra e o quirim verde correram para lá, disparando chamas e trovões enquanto avançavam. Qualquer criatura que tentasse roubá-los, eles matavam impiedosamente. Ansem tinha o anjinho e a fada para protegê-lo, no entanto. E rapidamente, ele saltou em direção a um monte de carne. Ele convocou seu dobre de morte e o arremessou no sangue. Uma ideia então surgiu em Ansem, e ele jogou a cabaça lá também. Embora ele não soubesse se isso teria ou não efeito, esta era uma oportunidade extraordinariamente única, e ele não queria deixar essa chance passar. A fênix de chama negra e o quirim verde pularam em direção à carne e começaram a devorá-la da melhor maneira possível. Embora comecem como loucos, eles ainda conseguiam incinerar qualquer coisa que chegasse perto. A fada aproveitou o tempo para comer alguma coisa também. Sua boquinha trabalhou incrivelmente rápido para engolir pedaços decentes de carne. O anjinho também teve seu quinhão. Então,
Ansem convocou Melto e o deixou comer um pouco. Ansem estava lamentando sua decisão de deixar a raposa prateada para trás. Se aquele pequeno buraco negro prateado estivesse aqui, ficaria em êxtase com a perspectiva de toda essa comida. O rinoceronte era incrivelmente grande. Mesmo que esses dois monstros estivessem matando criaturas, outros foram capazes de se juntar e comer de longe. Ansem deitou no chão para tomar um gole do sangue, mas depois de provar, rapidamente cuspiu tudo. O sangue era como ácido e quase derreteu toda a sua boca e língua. O que é isso? Apenas criaturas podem consumir isso. Ansem ficou desanimado, vendo todas as outras criaturas comendo jovialmente para o conteúdo de seu coração. O anjinho também não teve problemas. Foi apenas Ansem que não conseguiu comer os restos mortais do rinoceronte. Ansem não queria desistir tão facilmente, no entanto. Em vez de tentar beber o sangue, ele pegou um pedaço de carne e o mordeu. Tinha gosto de limão e queimou sua boca ferozmente. Rapidamente, ele cuspiu tudo. Caramba! O que está acontecendo? O coração de Ansem estava incrivelmente triste, e sua incapacidade de comer a carne o deixou louco. De repente, Ansem lembrou que uma lágrima havia caído do rinoceronte. A lágrima parecia ter se solidificado, e ele se perguntou se ainda estava lá. Pelo que Ansem podia lembrar, caiu na poça de sangue. Ele se esgueirou até onde o tinha visto cair e procurou por ele. Se não derretesse, então ainda deveria estar lá. Depois de um tempo, suas mãos tocaram algo circular. Com um rápido rebote de alegria e entusiasmo, ele puxou para cima. Era de fato a lágrima do rinoceronte. Era transparente do tamanho de um punho. Embora saísse do sangue, não havia sido manchado por ele. Estranho, considerando que a mão de Ansem estava toda suja com o sangue em que havia sido submersa. Foi uma sorte que ele também estivesse usando uma armadura de alma de besta. Se não fosse, imaginou que sua pele já teria derretido. Ansem segurou a lágrima e sentiu muita energia fluindo dentro dela. O item em si parecia incrivelmente sagrado. O simples fato de segurá-lo acalmava seu ser, como se a proximidade o purificasse. Agora isso é uma coisa boa. Ansem ficou em êxtase e cuidadosamente guardou a lágrima. Ansem puxou uma sacola e colocou um pouco de carne dentro dela, para que pudesse oferecê-la à raposa prateada quando voltasse. Ele não podia deixar a raposa prateada, a criatura que tanto gostava de comer, passar sem esse tipo de comida. Claro, Ansem também nutria o desejo de ver a raposa prateada crescer um pouco mais rápido. Uma raposa prateada adulta certamente seria incrivelmente poderosa e, se nunca crescesse, seu investimento na pequena criatura teria sido um desperdício. Capítulo 770 – Ruge. O cadáver do rinoceronte sagrado era expansivo, mas depois que a vasta faixa de criaturas se juntou para comê-lo, não durou muito. Logo, todo o sangue foi consumido. Ansem pegou sua cabaça da areia molhada e parecia ter sido tingida de vermelho e tinha uma aparência muito mais atraente. Naturalmente, Ansem presumiu que realmente havia absorvido muito sangue. O sino azul, por outro lado, era adornado com várias gravuras vermelhas de uma variedade de símbolos diferentes. Ansem foi incapaz de discernir o que eles queriam dizer, no entanto. Melto tinha enchido a barriga e estava incrivelmente inchado. Com seu estômago em forma de bola de praia, tudo o que podia fazer era deitar no chão e ofegar. A fada comeu mais devagar que os outros, mas parecia estar terminando. O anjinho, por outro lado, havia terminado muito antes. Ansem coletou muita carne. Vendo que quase toda a carne havia sido comida, ele não quis se demorar. Segurando sua bolsa, ele chamou a fada e disse a ela que eles deveriam voltar. Mas a fada ainda não queria ir e continuou comendo. Ainda assim, Ansem não esperou por ela. Ele ignorou o desejo dela de ficar e partiu com o anjinho. Mas as outras criaturas notaram a bolsa que Ansem possuía e rapidamente saíram atrás dele. Eles não representavam uma grande ameaça, no entanto,
e através das forças combinadas dele e do anjinho, eles não foram sobrecarregados com muitos problemas em sua partida. Ansem voltou para onde havia deixado Zhou-Yu-Mei e ficou aliviado ao ver que eles não haviam se movido. Virando-se para dar uma olhada no lugar que ele havia acabado de visitar, que ficava a centenas de quilômetros de distância, ele viu que realmente havia se tornado uma extensão verdejante de flores verdes e multicoloridas. A raposa prateada, vendo Ansem se aproximar, saiu correndo para cumprimentá-lo. Ansem estendeu a mão para pegar a raposa prateada, mas a raposa prateada passou direto por ela e foi para a bolsa. Ele deu um pulo, rasgou a sacola e começou a devorar a carne que Ansem havia arriscado a vida para trazê-lo. Sentindo-se um pouco estranho, Ansem puxou a mão discretamente. Ele olhou em volta com as bochechas vermelhas e limpou a garganta. Seu coração, no entanto, reagiu de forma diferente. Que bastardo sem coração! Ele sente a carne e não se importa com o mestre que meticulosamente a carregou até aqui. A pequena laranjinha também se aproximou da pilha de carne. Ele pulou alegremente, mas não foi tão rude a ponto de comer a carne sem permissão. Ansem começou a pensar como Little Orange poderia um dia ser útil também. Querendo formar um vínculo maior com a criatura, ele pegou um pedaço de carne e deu para o gatinho. A pequena laranjinha pulou animadamente e começou a devorar a carne em êxtase. O que aconteceu lá fora? Por que tantas criaturas foram naquela direção? E por que de repente se tornou um oásis gramado? Zhou-Yu-Mei correu até Ansem e perguntou curiosamente. O rinoceronte branco morreu. As criaturas vieram devorar seu cadáver. Consegui coletar um pouco de sua carne quando voltei. Ansem não deu detalhes do que havia acontecido, pois era muito estranho e curioso. Ele manteria isso em segredo por enquanto e deliberaria sobre os eventos um pouco mais. Mas informações como essa eram algo valioso e era o tipo de informação que você poderia vender por um preço alto. Ele não contaria a ninguém, quer queira quer não. Esta é a carne do rinoceronte? Quando Zhou-Yu-Mei ouviu que era carne, ela pareceu surpresa. Então, ela fez um momento de silêncio pela criatura falecida. Depois disso, ela voltou a si mesma e perguntou, querido irmão mais velho, posso pedir um pouco dessa carne? Zhou-Yu-Mei sabia que o rinoceronte era algo especial. Criaturas de sangue sagrado não podiam se comparar a ele, ela sabia disso muito bem. A carne de tal animal tinha que ser algo bastante notável. Se Ansem tivesse concordado em dar uma laje para Little Orange, ela pensou que ele certamente lhe daria uma ou duas. Você pode comer, sim. Mas primeiro, você deve assinar isso. Assine isso, e você pode comer o quanto quiser. Ansem puxou um formulário e Tudo bem, tanto faz. Zhou-Yu-Mei já havia acumulado muitas dívidas enquanto viajava com Ansem. Após uma breve verificação do documento, e não vendo nada particularmente atraente, ela o assinou às pressas. Depois de assiná-lo, ela correu alegremente em direção ao saco de carne, acreditando que havia ganhado um prêmio e tanto, e por um pequeno preço também. Muitas vezes você não pode comprar uma carne tão incrível. Mas quando Zhou-Yu-Mei deu uma mordida, seu rosto ficou verde e ela cuspiu tudo. Ela correu de volta para Ansem e apontou o dedo para ele, gritando, você mentiu para mim. Esta não é a carne do rinoceronte branco. Eu não menti. Se você não acredita em mim, por que não vai perguntar à sua querida laranjinha? Você não o vê ali, comendo tão alegremente? Se não é a carne do rinoceronte branco, caso contrário ele continuaria comendo. Ansem apontou para Little Orange e ofereceu sua explicação. Zhou-Yu-Mei pensou que Ansem poderia estar certo, já que Little Orange raramente comia carne de sangue sagrado. Aquela carne devia ser muito especial para a laranjinha enlouquecer por ela. Mas... Com a língua incapaz de encontrar palavras de réplica, ela fechou a boca. Vendo o sorriso maligno no rosto de Ansem, no entanto, ela entendeu o que havia acontecido. Loucamente, ela fez o possível para recuperar o formulário de Iol e disse,
Você mentiu para mim. Você sabia que eu não seria capaz de comer a carne e ainda me fez assinar este formulário de IOU de qualquer maneira. Isso é armadilha. Dê de volta. Desculpe-me. Eu nunca menti para você uma vez. Eu também não vendi para você. Você me implorou por isso. Como você pôde fazer disso meu ato sinistro? Ansem não estava disposto a devolvê-lo, então embolsou o IOU. Zhou Yumei não estava disposto a deixar o papel ir tão facilmente, no entanto. Enquanto ela tentava recuperá-lo, Ansem a agarrou pelo pulso. Ele a girou e ela caiu para trás contra ele. E então, seu firme traseiro redondo estava empurrando contra sua frente. Ansem deu um tapa nas nádegas carnudas e Zhou Yumei deu alguns passos para frente enquanto os agarrava em defesa. Sua mente era um vórtice de raiva e constrangimento, e tudo o que ela podia fazer era olhar para ele com olhos ardentes. Ela não ousou se aproximar. Zhou Yumei não queria mais provocar Ansem, então ela decidiu mover e embalar grande parte da carne para Little Orange comer exclusivamente. Enquanto ela fazia isso, Ansem agarrou suas roupas. O que você está fazendo? Zhou Yumei exigiu com raiva. Você roubou as palavras da minha boca. O que você está fazendo, mexendo na minha carne? Ansem ergueu os lábios. Eu comprei sua carne, não comprei? Posso fazer o que quiser com ela, disse Zhou Yumei em troca. Eu disse que você pode comer o quanto quiser. Eu nunca disse nada sobre comer. Buffets de comida para viagem não existem por uma razão, você sabe. Ansem riu enquanto falava. Seu babaca. Laranjinha, morda ele. Zhou Yumei cerrou os dentes e pediu que Little Orange cometesse um ato de vingança em seu nome. O pequeno Orange correu em direção a Ansem, mas ele apenas ficou parado, imóvel. Em um segundo, Little Orange saltou sobre ele. Miau! Quando Little Orange saltou na frente de Ansem, ele pousou suavemente. Com sua cabeça fofa, ele roçou Ansem várias vezes. Ele miava o tempo todo. Bom menino! Ansem acariciou a cabeça de Little Orange e deu-lhe outra fatia de carne. Isso deixou Little Orange extremamente feliz, e ele continuou miando ao lado de Ansem. Zhou Yumei ficou furiosa e sua cabeça quase explodiu de raiva. Traidor! Laranjinha, seu traidor! Como você pode deixar esse homem terrível comprar o seu amor? Que traidor! Como um pequeno e querido pardal escolhendo uma árvore para se estabelecer, os gatinhos sabem com qual mestre devem se contentar. Ansem falou sua parte de uma maneira barulhenta e arrogante, e acariciou Little Orange ao fazê-lo. Ansem sabia que Little Orange não estava sendo legal, no entanto. Ele sabia que assim que a carne acabasse, ele voltaria para ficar com Zhou Yumei. Mas aqui neste deserto chato, ele não se importava em gastar tempo e esforço para deixá-la confusa. Zhou Yumei ficou sem palavras, apesar de sua raiva fumegante. De repente, ela se acalmou, no entanto. Ela apontou para a testa de Ansem e começou a rir, dizendo, sou uma boa menina. Não vou brigar com homens. E especialmente não vou fazer isso com você, que é meio homem e meio mulher. Como velho você é, hein? E você está usando ruge na testa? Eu não vou lutar com alguém assim. Que ruge? O coração de Ansem deu um salto. Rapidamente, ele tocou sua testa. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.